Gente, tudo bem? Estou de volta. Hoje eu vou ler segundo Crônicas, o 4, 5 e o 6. Mas antes vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, na tua presença, para te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pedir a sua ajuda para que o Senhor fique conosco. Senhor, dê-nos entendimento e sabedoria para entender a tua palavra, Pai. Ajude-nos, Pai. Abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos entender tudo o que o Senhor queira nos falar, Senhor. Conosco, Pai querido, nos ajude. E peço também a Ti, Pai, que olhe pelos doentes, pelos enfermos que estão sofrendo. Olhe por cada um, Senhor. Dê o sopro de cura para todos. Preciso, Pai. E peço ao Senhor que abençoe e proteja todos nós, em nome de Jesus. Amém. Então, para quem não sabe, nós estamos lendo o Antigo Testamento. Estamos em 2 Crônicas. Eu acho importante ler desde o comecinho, tá? Para quem não sabe, para quem está começando agora, pode voltar, porque tem todos os vídeos aí no canal, gravado desde Gênesis a Apocalipse. Então, a nossa intenção é essa, tá? Gravar de Gênesis a Apocalipse. E está gravado, né? Já estamos em 2 Crônicas. E a gente vai dar continuidade na leitura da palavra. Se Deus nos permitir, né? E para quem não sabe, hoje nós não vivemos mais sobre a lei, principalmente sobre o sacrifício dos animais que faziam para perdão dos pecados, né? Para expiar os pecados. Porque o Senhor Jesus veio e Ele cumpriu tudo para nós. Então, se não fosse o Senhor Jesus, nós estávamos todos ferrados, né? Mas a graça de Deus, Ele veio para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, vamos prestar atenção, vamos ler a palavra, vamos entender, porque o nosso Deus é um só e Ele quer que todos nós adoramos só Ele, não outros deuses, né? Nem santo, nem nada. É porque santos somos nós que obedecemos a palavra e seguimos os caminhos do Senhor Jesus. Bom, então vamos lá, vamos começar a leitura no capítulo 4 de 2 Crônicas. Salomão mandou fazer um altar de bronze de 9 metros de comprimento por 9 de largura e 4,5 de altura. Também mandou fazer um tanque redondo de bronze com 2,25 metros de profundidade, 4,5 metros de diâmetro e 13,5 metros de circunferência. Ao redor da borda de fora do tanque, que media 13,5 metros, havia 2 carreiras de figuras de touro de bronze, que tinham sido fundidas todas em uma só peça junto com o tanque. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 touros de bronze que olhavam para fora. 3 olhavam para o norte e 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. A grossura das paredes do tanque era de 4 dedos. A sua borda era como a borda de um copo, curvando-se para fora como as pétalas de um lírio. A capacidade do tanque era de mais ou menos 60.000 litros. Fizeram também 10 bacias
nas quais era lavado tudo o que se usava para os sacrifícios dos animais. 5 bacias foram colocadas no lado sul do templo e 5 no lado norte. A água do tanque era para os sacerdotes se lavarem. Fizeram 10 candelabros de ouro, como havia sido ordenado. Eles foram colocados no templo, 5 no lado sul e 5 no lado norte. Fizeram também 10 mesas que foram postas no templo, 5 no lado sul e 5 no lado norte. Fizeram também 100 vasilhas de ouro. Construir o pátio interno para os sacerdotes e o pátio principal. As portas dos pátios foram revestidas de bronze. O tanque foi colocado no canto sudeste do templo. Hurã fez também caldeirões, pás e bacias, e assim terminou todo o trabalho encomendado pelo rei Salomão para o templo de Deus. Esta é a lista do que ele fez: 2 colunas, 2 remates em forma de taças que ficavam no alto das colunas, desenhos de corrente entrelaçados de cada remate, 400 romãs de bronze em 2 carreiras ao redor do desenho de cada remate, 10 carretas, 10 bacias, um tanque, 12 touros que sustentavam o tanque, panelas, pás e garfos. Como Salomão havia ordenado, Hurã, o mestre artesão, fez de bronze polido todas as panelas, pás e garfos para o templo de Deus, o Senhor. O rei mandou que tudo fosse feito na fundição que ficava entre Sucote e Zereda, no vale do rio Jordão. Esses objetos de bronze que Salomão mandou fazer eram tantos que o seu peso nunca foi calculado. Salomão também mandou fazer para o templo os seguintes objetos de ouro: o altar, as mesas para os pães oferecidos a Deus, os candelabros e as lamparinas de ouro puro que ficavam acesas em frente ao lugar santíssimo, conforme havia sido ordenado. As flores, as lamparinas e as tenazes, as tesouras de cortar pavios de lamparinas, as vasilhas, pratos para o incenso e os braseiros. Todos esses objetos foram feitos de ouro puro. As portas de entrada para o lugar santo e as portas do lugar santíssimo também eram de ouro. Quando o rei Salomão terminou... Só um minuto... foram feitos de ouro puro. As portas de entrada para o lugar santo e as portas do lugar santíssimo também eram de ouro. Terminamos o 4. E terminamos o 4 e vamos para o 5. Quando o rei Salomão terminou todo o trabalho do templo, colocou na sala do tesouro do templo todas as coisas que Davi, seu pai, havia separado para Deus, o Senhor. Isto é, prata, o ouro e os outros objetos. Agora nós vamos para a Arca da Aliança elevada para o templo. Aí o rei Salomão mandou que os líderes de Israel, todos os chefes das tribos e os chefes dos grupos de famílias de Israel se reunissem em Jerusalém, a fim de levar a Arca da Aliança do Senhor de Sião, a cidade de Davi, para o templo. Todos os israelitas se reuniram no 7º mês, durante a festa das barracas, que é chamada também das tendas, né? Festa dos tabernáculos, né?
Quando todos os líderes chegaram, os levitas pegaram a Arca da Aliança e levaram para o templo. O sacerdote e os levitas levaram também a tenda da presença de Deus, com todo o seu equipamento para o templo. O rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram em frente da Arca da Aliança e ofereceram em sacrifício um grande número de ovelhas e touros, tantos que nem dava para contar. Então os sacerdotes levaram a arca para dentro do templo e a colocaram onde devia ficar, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins, pois as suas asas estendidas cobriam a arca e os cabos usados para carregá-la. As pontas dos cabos podiam ser vistas por qualquer pessoa que ficasse diretamente em frente ao lugar santíssimo. Mas não podia ser vista de nenhum outro lugar. Os cabos ainda estão ali até hoje. Dentro da arca estavam somente as duas placas de pedra que Moisés havia colocado ali, quando no Monte Sinai o Senhor Deus havia feito uma aliança com os israelitas, depois que eles saíram do Egito. Os sacerdotes se prepararam para sair do templo. Todos os que estavam ali haviam se purificado, sem levar em conta o grupo a que pertenciam. E todos os levitas que eram músicos, isto é, Asaf, Emã e Jedutum, e os membros dos seus grupos de famílias estavam de pé no lado leste do altar, vestidos de roupas de linho e com pratos musicais, harpas e liras nas mãos. Junto com eles estavam 120 sacerdotes que sabiam tocar trombetas. Aí todos juntos começaram a tocar as trombetas e a cantar em voz alta para dar graças a Deus o Senhor e o louvarem, com acompanhamento de trombetas, pratos e outros instrumentos musicais. Eles louvaram a Deus e cantaram assim: Louvem a Deus o Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Quando os sacerdotes estavam saindo, uma nuvem encheu o templo de Deus, o Senhor, com a glória do Senhor. Por isso, eles não puderam voltar para dentro, a fim de realizar os seus atos de culto. Terminamos o 5, tá? Para o 6, Salomão ele fala ao povo. Então Salomão orou assim: Ó Senhor Deus, nós estamos no 6, tá? Agora? Ó Senhor Deus, tu resolveste viver entre as nuvens escuras, mas agora eu construí para ti uma casa, um lugar onde viverás para sempre. Aí Salomão virou, olhou para o povo que estava todo de pé e pediu a bênção de Deus para todos. Depois disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, pois pelo seu poder ele cumpriu a promessa que tinha feito a Davi, o meu pai, quando lhe disse: Desde o dia em que tirei o meu povo do Egito, eu não escolhi nenhuma cidade de todas as tribos da terra de Israel para ali construir um templo, a fim de ser adorado nele. Nem escolhi nenhum homem para governar o meu povo de Israel, mas agora escolhi Jerusalém como lugar onde serei adorado, e escolhi você, Davi, para governar o meu povo.
E Salomão continuou: Davi, o meu pai, tinha planos de construir um templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem quando planejou construir um templo para mim. Mas você não o construirá. Será o seu filho quem construirá o meu templo. E agora o Senhor cumpriu a sua promessa. Eu fiquei no lugar do meu pai como rei de Israel e construí o templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Ali eu coloquei a Arca da Aliança, onde estão guardadas as placas de pedra da aliança que o Senhor Deus fez com o povo de Israel. Salomão ora a Deus. Vou tirar aqui a página. Então, na presença de todos, na presença de todo o povo, Salomão ficou em frente do altar e levantou as mãos. Ele havia mandado construir no pátio do templo um estrado quadrado de bronze que media 2,20 metros em cada lado e 1,30 metro de altura. Ele subiu no estrado e, na presença de todo o povo, se ajoelhou, levantou as mãos para o céu e orou assim: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti no céu ou na terra. Tu és fiel à aliança que fizeste com o teu povo e lhe mostrasse o teu amor quando eles ele mostra o teu amor quando eles com todo o coração. Só um minutinho que eu acho que eu me perdi. Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti, no céu ou na terra. Tu és fiel à aliança que fizeste com o teu povo e lhe mostras o teu amor quando eles, com todo o coração, vivem uma vida de obediência a ti. Pelo teu poder cumpriste a promessa que fizeste a Davi, o meu pai. No dia de hoje, todas as palavras da tua promessa foram completamente cumpridas. E agora, ó Senhor Deus de Israel, eu te peço que cumpras a outra promessa que fizeste ao meu pai, quando lhe disseste que sempre haveria um descendente dele governando como rei de Israel. Contanto que eles te obedecessem com o mesmo cuidado com que ele obedeceu. Portanto, ó Deus de Israel, fazem com que se cumpra aquilo que prometeste ao teu servo Davi. Mas será que de fato, ó Deus, tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas, aqui na terra? Tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu. Como poderia este templo que eu construí ser bastante grande para isso? O Senhor mora no nosso coração, né? É isso que ele quis falar. O Senhor quis dizer isso. Construía um templo para ele viver no nosso meio, mas nos nossos corações, né? Conosco. Vamos continuar. Ó Senhor, meu Deus, eu sou teu servo. Escuta minha oração e atende os pedidos que te faço. Olha de dia e de noite para esse templo, o lugar que escolheste para nele seres adorado. Ouve-me quando eu orar com o rosto virado para este lugar. É engraçado que até hoje, mesmo o templo que tenha sido destruído, né, nos anos 70, depois de Cristo, o Senhor Jesus, ele
ele profetizou, né, que o templo ia ser destruído, não ia sobrar pedra sobre pedra. E realmente, nos anos 70 depois de Cristo, o templo foi derrubado, porque não precisava mais do templo, né? O Senhor Jesus veio e fez todos os sacrifícios por nós. Não precisa mais matar animais para expiar os pecados. Nós, quando seguimos o Senhor e conhecemos o seu caminho, nós vamos deixando de fazer as coisas erradas e vamos tentando nos purificar, nos santificar, para ficar mais parecido com Jesus, né? Então, o templo foi destruído nos anos 70 depois de Cristo, mas sobrou o muro, né? Tem um muro lá que eles chamam de Muro das Lamentações. E eles oram com o rosto virado para esse muro. E eles ficam lá orando, né? Os judeus que não são os messiânicos, que eles não aceitaram ainda o Senhor. Eles ficam orando lá para o Muro das Lamentações e ficam orando. Escuta as minhas orações e as orações do teu povo quando eles orarem com o rosto virado para cá. Sim, da tua casa, no céu, ouve-nos e perdoa-nos. Quando alguém for acusado de prejudicar outra pessoa e for trazido até o teu altar neste templo e jurar que é inocente, ó Deus, ouve do céu e julga os teus servos. Castiga o culpado como ele merecer e declara que não tem culpa aquele que for inocente, recompensando-o como ele merecer. Quando por ter pecado contra ti, o teu povo de Israel for derrotado pelos seus inimigos, e quando ele se virar para ti e vier a este templo para te louvar e pedir o teu perdão, escuta do céu, perdoa o pecado do teu povo e leva-o de volta para a terra que deste a eles e aos seus antepassados. Quando o céu se fechar e não chover, porque o teu povo pecou contra ti, e então eles se arrependerem e virarem o rosto na direção desse templo e orarem e te louvarem depois que os tiveres castigado, escuta-os do céu, perdoa os pecados dos teus servos, o povo de Israel, e ensina-os a fazer o que é direito. Então, ó Deus, faze cair chuva sobre esta tua terra que deste ao teu povo para ser deles para sempre. Quando nesta terra houver falta de alimento, ou houver pragas, ou as colheitas forem destruídas por ventos muito fortes, muito quentes, ou por bandos de gafanhotos, ou quando o teu povo for atacado pelos seus inimigos, ou quando houver peste ou doença entre o povo, escuta as suas orações. Se alguém do teu povo de Israel, sentindo o peso da sua desgraça e do seu sofrimento, estender as mãos na direção deste templo e orar, escuta a sua oração, ouve o teu povo do teu lar no céu e perdoa-o e ajuda-o. Só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Trata cada pessoa como merecer, para que o teu povo te tema e te obedeça todo o tempo em que eles viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quando um estrangeiro que viver numa terra bem longe daqui ouvir falar da tua fama e das grandes coisas que tem feito e vier te adorar e orar com o rosto virado para esse templo, ouve a sua oração lá do céu, onde vives,
Escuta-o e faze tudo o que ele te pedir, para que todos os povos da terra possam te conhecer e temer, como faz o teu povo de Israel. Então eles ficarão sabendo que esse templo que eu construí é o lugar onde deve ser adorado. Quando ordenares que o teu povo saia para a guerra contra os seus inimigos, e o teu povo orar a ti, virado para essa cidade que escolheste e para esse templo que construí em honra do teu nome. Escuta do céu as suas orações e os seus pedidos. Ouve-os, dá-lhes a vitória. Quando o teu povo pecar contra ti, e não há ninguém que não peque, e não há mesmo, nem possível, né? Não há ninguém que não peque, e na tua ira deixares que os seus inimigos derrotem e os levem como prisioneiros para alguma terra inimiga, longe ou perto daqui. Escuta as orações do teu povo. Se ali, naquela terra, eles se arrependerem e orarem a ti, confessando que foram pecadores e maus, ouve as suas orações, ó Deus. Se naquela terra eles verdadeiramente e sinceramente se arrependerem e orarem a ti, virado na direção desta terra que deste aos nossos antepassados, desta cidade que escolheste e deste templo que construí em honra do teu nome. Hoje nós não precisamos de templo, né? Para adorar o Senhor. Nós podemos adorar onde nós estivermos, né? A gente vai para as casas de oração. O Senhor Jesus mandou que tivéssemos unidos para orar, né? Para louvar, para agradecer a Deus. Isso foi uma ordenança do Senhor Jesus. Então, nós nos reunimos para adorar o Senhor. Isso que nós fazemos. Vamos lá. Construir em honra do teu nome. Escuta as orações deles, do teu lar no céu. Ouve-os, dá-lhes a vitória. Perdoa os pecados que o teu povo tem cometido contra ti. Agora, ó meu Deus, olha para nós com simpatia e ouve as orações que forem feitas neste lugar. Levanta-te, ó Senhor Deus, e vem para o teu lugar de descanso, junto com a arca da aliança, que representa o teu poder, e os teus sacerdotes façam sempre o que tu queres, e que todo o povo fique alegre por causa da tua bondade. Ó Senhor Deus, não rejeites o rei que escolheste. Lembra do teu amor para com o teu servo Davi. Terminamos também o 6. Obrigado, Senhor, por mais essa leitura. Peço ao Senhor que abençoe a cada um de vocês. Ficam com o Senhor Jesus.